Eles podem estar assustados, mas somos Rangers. Lutamos uns pelos outros e por aqueles que nunca voltaram. Jack Reacher abandona seu trabalho como espião para treinar a nova geração de Rangers do Exército. Quando seu exame final foi invadido por uma máquina de guerra alienígena. A sobrevivência do mundo está em jogo. Presos, sem armas nem comunicações. Tudo depende da vontade deles de viver, enquanto aquela coisa os despedaça. Estou falando de War Machine, mas antes de entrar na carnificina, deixamos um agradecimento especial à comunidade do Clube Elite. Em minutos, eles são o motor do canal e recebem conteúdo exclusivo. Por isso, um abraço. Junte-se à família clicando no botão abaixo. A narrativa nos joga diretamente em uma estrada abandonada que, de repente, acaba sendo invadida por uma unidade de elite do Exército dos Estados Unidos. Alguns segundos depois, descobrimos que estamos em Kandahar, uma província conflituosa do Afeganistão. O comboio se aproxima de uma área sem comunicações. Por isso, os soldados precisam cuidar das próprias costas durante a missão. Essa responsabilidade recai principalmente sobre Alan, o experiente líder da unidade. O objetivo dele naquela manhã é resgatar seu amigo Jay, cujo grupo ficou preso no meio do nada. Depois de um tempo sem se verem e após uma recepção calorosa, um detalhe crucial é revelado. Eles são irmãos. Enquanto Alan conserta o caminhão, Jay confessa que está farto da situação atual. Ele se sente frustrado por só patrulhar e não disparar sua arma há meses. Por isso, ele cita o programa de seleção dos Rangers. Alan responde que já está velho demais para esses desafios, lembrando a ele que só faltam alguns meses de serviço antes de voltarem para casa. No entanto, Jay não está disposto a desistir. Insiste que eles devem cumprir a promessa que fizeram um ao outro. Jay já pesquisou tudo e sabe que a idade não será um impedimento. Finalmente, Alan cede à pressão, aceitando o desafio, principalmente para proteger seu irmão mais novo. Assim que o caminhão fica pronto, Alan pega seus pertences e caminha de volta para a sua unidade. Nesse exato momento, ele pode ouvir seu irmão transbordando de felicidade, exclamando que finalmente eles vão se tornar soldados. Jay grita cheio de emoção, agradecendo profundamente por ele sempre ter estado ao seu lado. No entanto, nesse momento, os gritos de alegria são abruptamente abafados pelo grito de contato. Todos os soldados entram em alerta máximo, enquanto um dos veículos explode de forma repentina e violenta. A primeira coisa que Alan vê ao se levantar é o caminhão de seu irmão voando pelos ares, envolto em uma enorme bola de fogo. Antes que ele corra até lá, um morteiro explode ao seu lado e o lança pelos ares. Ao recobrar a consciência, encontra um fragmento de metal no joelho e sente que não consegue se mover, mas ainda assim se levanta, arrastando a perna ferida. Enquanto procura desesperadamente por seu irmão. Em meio ao caos, tudo o que encontra pelo caminho é morte e destruição. Seus companheiros jazem com os membros destroçados e muitos já pararam de respirar. Parece ser o único sobrevivente. Quanto a Jay, ele ainda respira, mas quando Alan finalmente o alcança, a cena muda bruscamente. Nós o vemos sentado em um ônibus, percebendo que tudo foi um pesadelo amargo. É nesse ponto que descobrimos que se passaram 2 anos desde aquele ataque fatídico. Alan agora usa um dispositivo ortopédico no joelho para aliviar a dor, além de tomar vários comprimidos diariamente para lidar com a gravidade da sua lesão. O ônibus em que ele viaja vai diretamente para a base de treinamento dos Rangers no Colorado. Ele está firmemente decidido a realizar o sonho do irmão, apesar de ele já não fazer mais parte da sua realidade. Ao chegar, todos os candidatos devem retirar medalhas, patentes e distintivos que os identifiquem de seu serviço anterior no Exército. Neste lugar, nada disso importa. A única coisa evidente é que Alan é muito mais velho do que o resto dos candidatos. Neste acampamento, os recrutas não são chamados pelos seus nomes. Cada um recebe um número que servirá como sua única identificação durante todo o processo. Se não superarem as provas, serão apenas um número eliminado das planilhas, sem nome para lembrar. Ao chegar à mesa de registro, Alan tem sua solicitação revisada atentamente pelo capitão. Ele já foi rejeitado 4 vezes nos últimos 2 anos por motivos médicos. Além disso, ele acabou de atingir o limite de tentativas permitidas, o que significa que, se for rejeitado, desta vez será o fim definitivo para ele. O capitão questiona se ele tem um plano B, e Alan admite que não.
Então, o oficial se compadece e permite sua entrada no treinamento. Devido ao seu posto anterior, Alan é tecnicamente candidato a líder de unidade. No entanto, ele recusa essa oportunidade e prefere ser apenas um soldado. Ele recebe o número 81, mas para evitar a frieza dos números, continuaremos chamando-o de Alan. O Sargento Torres então faz o mesmo discurso que dá a todos os aspirantes. Os Rangers são a elite do exército, sempre pisam em terra primeiro, sempre atiram primeiro e sempre são os primeiros a resolver as situações difíceis, onde ninguém mais consegue chegar. Eles vão enfrentar as 8 piores semanas de suas vidas e só quem sobreviver será chamado de Ranger. Poucos terão esse privilégio, independentemente do treino anterior. O que estão prestes a viver não tem precedentes. Aqueles que superarem o treinamento passarão por uma missão simulada de 24 horas chamada de Marcha da Morte. Lá será decidido se eles serão apenas Rangers ou se alcançarão uma patente muito maior. Naquela mesma tarde, os testes começam e não param até o anoitecer. Alguns desistem e outros vomitam, mas Alan segue em frente. Ao final do dia, citam uma dúzia de números e todos retornam para casa por não alcançarem os tempos exigidos. Não são dignos do distintivo. À medida que os dias passam, o grande grupo inicial vai diminuindo progressivamente, os mais fortes prevalecem e entre eles está Alan, que não faz esse sacrifício apenas por ele, mas também pela memória do seu irmão. Ao chegar à metade do treinamento, começam as exigentes provas na água, onde precisam testar seus pulmões ao máximo. Um Ranger sempre resiste até o fim. Em seguida, eles enfrentam uma marcha exaustiva pela montanha, com tempo rigoroso para cumprir a meta. Se não conseguirem, serão mandados de volta para casa. Nesta parte da história, conhecemos o recruta Blake, que lidera o grupo que corre pela ladeira. Porém, sua liderança acaba sendo ofuscada. Quando alguém comenta que Alan está muito à frente e não pretende esperar, ele realmente é o primeiro a chegar ao ponto de retorno. Quando os sargentos perguntam sobre seus companheiros, ele ironiza dizendo que pararam para contemplar a paisagem. Nesse momento, seu sargento verifica o tempo decorrido desde a saída e fica agradavelmente surpreso durante as provas seguintes. Embora Alan seja visivelmente mais velho que os demais e tenha recusado a liderança formal, seus resultados se destacam em relação a todos os outros. Ele tem o melhor tempo, ninguém o derrubou na fosso e sua resistência é superior. Mas nada adianta se você não sabe atirar. Nas provas de pontaria, o Sargento Torres tenta humilhar os candidatos perguntando sobre as experiências deles em batalhas anteriores. Alguns nem sequer pisaram em território inimigo. Mas quando chega a vez de Alan, ele mostra ser o único que realmente já viu o combate de perto. Após concluir as práticas de tiro, percebem que ele é o candidato mais qualificado de todo o grupo. Como ele come sozinho desde o início do treinamento, alguns recrutas finalmente decidem se aproximar. Há rumores de que Alan recebeu uma estrela de prata por sua atuação no Afeganistão, embora ele não demonstre muita disposição para fazer amizades. Nesse momento, Kevin, o número 60, aponta para a televisão para seus colegas. A NASA descobriu um asteroide com uma trajetória estranha, que parece se aproximar o suficiente da Terra para representar um problema para ela. Com o tempo, a história de Alan se espalha. Dizem que, após sua unidade ser destruída, Alan carregou Jay por 10 milhas até a base. Todas as noites, a cicatriz no joelho o lembra de que não é super-humano, mas a tatuagem no braço diz para seguir em frente pelo irmão. No meio da madrugada, Stephen, o líder da unidade, observa Alan tomando alguns comprimidos. Passa pela sua mente a suspeita de que talvez ele esteja usando alguma substância ilegal para se destacar dos outros. Com a chegada da 6ª semana, o grupo inicial de 200 candidatos foi reduzido a menos de 25 aspirantes. Todos enfrentam provas muito mais exigentes, onde precisam carregar feridos, lidar com explosões constantes e resgatar informações críticas sob pressão. Embora todas sejam batalhas simuladas, cada uma delas traz à tona para Alan o trauma do seu passado. Nesse instante, temos uma visão do que realmente aconteceu. Após o ataque no Afeganistão, Alan encontrou seu irmão, o carregou nos ombros e com o joelho gravemente ferido.
Ele caminhou um longo trajeto sob o sol, incansável e com inimigos à espreita até chegar à base. Ele é genuinamente um herói para os outros soldados, mas para o Sargento Torres começa a representar um problema. Naquela mesma tarde, depois que Alan se excedeu durante uma exaustiva prova aquática e perdeu a consciência, Torres ordena que ele vá até seu escritório, enquanto Alan espera. As notícias sobre o asteroide aparecem novamente na televisão. Além de mudar de trajetória de forma errática, também parece fragmentar-se e diminuir de tamanho ao se aproximar da Terra. Torres leva-o ao capitão Sheridan, que diz ter solicitado seu prontuário da base. Após o ataque, Alan logo se candidatou aos Rangers. Ele não participou das sessões de fisioterapia ou terapia psicológica. Isso confirma que os altos escalões sabem da sua lesão no joelho, embora ainda não entendam como ele conseguiu se manter à frente da turma. Eles sugerem que seu desejo é excessivo ou obsessivo, levantando dúvidas sobre sua estabilidade mental. Expulsá-lo diretamente seria problemático. Por isso, Sheridan entrega uma carta de desistência voluntária e solicita sua assinatura. Como Alan não falhou em testes físicos e suas avaliações psicológicas mostram estabilidade, não há motivo válido para expulsá-lo. Ele se recusa a assinar. Na última seleção, Torres altera a dinâmica e, ao invés de citar os eliminados, anuncia apenas os aprovados. Por um momento, Alan teme ter sido expulso, mas a realidade é que ele só tem 30 minutos para se preparar, pois a Marcha da Morte os espera. A missão simulada é clara. Um avião aliado caiu em território inimigo. Eles precisam resgatar informações valiosas da aeronave e destruí-la para evitar seu uso contra eles. O piloto também foi levado a uma aldeia próxima e mantido como prisioneiro de guerra. A unidade deve resgatá-lo e retornar à zona de evacuação antes que o tempo determinado se esgote. O Sargento Torres comunica uma mudança inesperada. Stephen deixou de ser o líder da unidade. Agora esse posto pertence a Alan. Embora Stephen não tenha recebido bem a notícia, ele não tem outra opção a não ser aceitá-la. Esta é a prova definitiva para todos, mas especialmente para Alan, que durante todo o treinamento se recusou a fazer amizades ou a exercer a liderança. Agora Alan está diante de todos e o resto dos candidatos duvida que ele seja digno do cargo. Stephen, que se esforçou para construir relacionamentos e dominar técnicas de liderança, acabou destituído do posto. Ambas as unidades embarcam em 2 helicópteros Black Hawk para o início da missão. Do alto, eles podem observar uma pedreira. O piloto os alerta que, se chegarem a cruzar aquela pedreira, estarão completamente perdidos e a missão terá fracassado. Ao aterrissar, a equipe segue sob o comando de Alan, que os guia pela floresta até a encosta da montanha para iniciar a subida. Ao anoitecer, eles avançaram mais do que o previsto. Por isso, Stephen recomenda a Alan permitir uma breve pausa, lembrando-o de que nem todos são super-humanos e que precisam estar prontos para a emboscada. Naquela noite, enquanto faz a guarda, Stephen tenta perguntar sobre os comprimidos, mas ele o alerta que, se o assunto não diz respeito à missão, não tem interesse em ouvir. Nesse exato momento, algo inusitado acontece. Uma poderosa onda de choque sacode a área e, ao levantar o olhar, eles veem fragmentos do asteroide caindo em uma área próxima. Enquanto a unidade acha que é fogo de artilharia para intimidação ou uma emboscada, Alan, com sua experiência em combate, percebe que aquilo não é normal. Ele ordena que recolham o equipamento. O descanso acabou. Na manhã seguinte, eles localizam o que parece ser uma aeronave abatida às margens do rio. Decidem se aproximar, mas ao observá-la de perto percebem que não se assemelha a nenhum avião conhecido. Inicialmente, eles pensam que é uma brincadeira do capitão, que teria investido esforço demais nos efeitos especiais da simulação. Stephen propõe continuar com o plano original, sugerindo criar uma distração enquanto uma equipe se aproxima dos destroços. No entanto, ao tentar se comunicar com a base, eles só percebem um estranho ruído branco e até mesmo as bússolas começam a falhar de forma errática. É então que Alan decide que o melhor é se separar, taticamente. Ele estabelece uma equipe de vigilância, outra de explosivos e uma de aproximação lenta, aplicando a metodologia de um combate real para enfrentar a incerteza. A unidade de aproximação se divide em 2 grupos para flanquear a aeronave. Alan acredita que caso o inimigo esteja próximo, essa formação facilitará repelir ataques.
No entanto, apenas alguns segundos depois de alcançar o objetivo, os soldados percebem que aquilo não é um avião de forma alguma. Enquanto isso, a equipe de explosivos prepara a distração necessária para ir de manobra, mas nesse instante, Alan nota um brilho metálico refletindo de uma colina próxima. Imediatamente, ele pede a Alex, seu segundo no comando, que mantenha a vigilância enquanto ele se desloca para investigar a origem do brilho. No momento crítico, Stephen ignora as ordens de Alan e avança sozinho. Ordena aos recrutas que coloquem explosivos no objeto estranho e se prepara para retornar. E em 1000 pedaços ao mesmo tempo, Alan encontra o avião real do exercício, escondido entre a vegetação do bosque. O que se ouve em seguida é uma detonação massiva. Os soldados ativaram os explosivos e uma densa nuvem de fumaça preta cobre tudo. Ouvindo o estrondo, Alan corre desesperado para encontrar sua unidade. Quando a fumaça some, eles veem horrorizados que a estrutura está intacta e, pior, parece ter despertado. Em questão de segundos, a entidade começa a se elevar do chão enquanto revela múltiplos sistemas de armamento. Os recrutas percebem que cometeram um erro catastrófico. Stephen fica completamente paralisado diante da magnitude do que está à sua frente. De repente, vários lasers escaneiam a área e os cobrem completamente. Assim que o escaneamento termina, o feixe de luz muda de azul para vermelho e o desastre começa. O sistema de armas é ativado e a máquina abre fogo contra a unidade, aniquilando vários soldados em apenas alguns segundos. Aquela coisa parece ter memorizado a posição exata de cada um deles e atira sem hesitar. Bem quando chega a vez de Alex, Alan aparece do nada e a empurra para fora da linha de tiro, salvando sua vida no último instante. Alan ordena a retirada imediata. Ele entende que nada disso é um simulacro nem uma missão de treinamento. Eles cometeram um erro catastrófico e estão diante de um inimigo real e letal. A unidade recua desesperadamente até um penhasco, mas justo quando acham que estão fora de alcance, uma granada cai do céu bem na frente deles. Para sobreviver, a equipe se joga no vazio pelo penhasco, batendo violentamente nas rochas e sofrendo ferimentos graves durante a descida. Alguns sofrem traumatismos cranianos e outros ficam empalados, reduzindo o tamanho da unidade a cada segundo. Ao ver seus homens gravemente feridos, Alan é tomado por uma visão do passado, quando encontrou seu irmão à beira da morte. Ao olhar para a mão, percebe que tem vários dedos fraturados, mas a dor não o impede. Ele os coloca de volta no lugar e se levanta. Stephen machucou a perna, mas isso não é nada comparado ao seu companheiro que ficou empalado após a queda. Enquanto os outros cuidam dos feridos, Alan assume o risco de subir novamente ao penhasco para tentar recuperar o rádio. Lá em cima, ele encontra um cenário de destruição total, com restos dos companheiros espalhados e a máquina fora de vista. No entanto, a pior notícia não é apenas o número de baixas, mas o fato de que o rádio foi atravessado por um tiro, deixando-os completamente incomunicáveis. De repente, os gritos de socorro de um sobrevivente chamam a atenção. Mas antes que Alan possa intervir, a máquina retorna e o executa de forma fulminante com um míssil direto no rosto. Alan retorna com sua unidade e informa as más notícias. Mais 2 companheiros morreram. Porém, a maior ameaça é que a máquina continua perseguindo-os. Eles precisam sair logo ou vão se juntar aos caídos em questão de segundos. Alan ordena que abandonem as armas, já que só tem munição de festim, que é inútil contra um inimigo desse tipo. O número 96 volta para ajudar a descer Stephen com cuidado, pois sua perna não aguenta mais danos. Nesse exato instante, a bússola de Alan começa a girar de forma errática e descontrolada. Um segundo depois, a máquina aparece repentinamente atrás do número 90 e 6 e 2 mísseis o destroçam em pedaços. No fundo do penhasco, Stephen sofre outra queda e Alan ordena imediatamente a unidade que cubra a boca dele. Eles devem manter silêncio absoluto. Do topo, o scanner de luz azul aparece novamente sobre eles. Eles parecem seguros por hora, mas de repente Stephen estica a perna acidentalmente e seu pé entra no alcance do scanner. Em um instante, a luz passa de azul para vermelho e Alan entende que é hora de correrem por suas vidas. O grupo foge o mais rápido que pode, enquanto Alan puxa Stephen com todas as suas forças. Enquanto isso, quando os mísseis perdem o alcance, a máquina dispara uma dúzia de granadas que destroem tudo ao seu redor. Por sorte, alguns conseguem sobreviver e alcançam a proteção da colina.
O osso da perna de Stephen ficou exposto e eles não têm morfina para dar em aparador. O que Alan precisa fazer a seguir para salvar a vida dele vai doer como nada que Stephen já tenha experimentado antes. O sofrimento é tanto que Stephen acaba desmaiando. Agora, Alan conta o que viu na floresta. Não sabe o que é aquilo, mas tem certeza de que bloqueia as comunicações e não é o avião que procuravam. A esperança deles é chegar à aldeia a 8 quilômetros devido ao poder destrutivo do inimigo. Precisam avançar rastejando, mas adiante encontram um rio. Para atravessar, eles precisam improvisar uma tirolesa e um deles deve atravessar nadando antes que os outros possam reagir. Alan se oferece como voluntário. Antes de partir, Alan dá uma bússola com um aviso. Se ela girar de forma errática, a coisa está perto e eles devem pular na água imediatamente. Depois disso, Alan se joga na correnteza, nadando ferozmente contra a força do rio. Por alguns segundos angustiantes, parece que os redemoinhos o sugaram, mas de repente ele emerge vitorioso na outra margem. Agora, sua única tarefa é localizar uma árvore forte o suficiente para amarrar a corda e permitir que o resto comece a travessia. Como Blake obteve a melhor nota em técnicas de tirolesa, ele é o responsável por puxar Stephen, enquanto os outros aguardam sua vez. Infelizmente, no meio do trajeto, um nó na corda dificulta a manobra e parte da maca improvisada se quebra, deixando Stephen pendurado sobre o rio. A equipe usa todas as forças para mantê-lo fora da água, descuidando da vigilância da bússola. A máquina aparece pouco depois e, com um único tiro certeiro do inimigo, elimina um dos soldados e destrói a corda, fazendo com que toda a equipe caia no rio. Alan é quem vê a morte mais de perto, já que a máquina espera cada vez que ele sobe à superfície para atirar nele. Felizmente, eles chegam às corredeiras e se distanciam dela. Pouco depois, Alan vê Stephen e nada até ele rapidamente. O restante da unidade está um pouco à frente, mas ao surgirem diante de uma enorme cachoeira, todos percebem que não há retorno. A unidade consegue resgatar Alan do fundo da água, que havia se recusado terminantemente a soltar Stephen. Felizmente, ambos estão a salvo e seguem para a aldeia, mas o que encontram ao chegar não são boas notícias. O assentamento foi reduzido a escombros e não parece haver sobreviventes após o ataque. A princípio, Alex suspeita que seus superiores os abandonaram. Mas ao olhar para o céu, eles percebem que a aldeia estava na trajetória de colisão direta daquele objeto. Nesse momento, todos se lembram das notícias sobre o asteroide. É certo que isso não pertence a este mundo. Alguns soldados começam a perder a sanidade, sem armas, sem equipamento e enfrentando uma máquina de matar alienígena. Todos se sentem condenados. Alan tenta impor ordem, mas Blake parte para cima dele, reclamando que nem todos são heróis de guerra capazes de carregar seus irmãos por 10 quilômetros. Então, Alan o segura pelo pescoço e confessa a dura verdade. Ele desmaiou a 200 metros do perímetro, acordou em um hospital e seu irmão já estava morto em um caixão. Além disso, deram-lhe uma medalha pelo pior dia de sua vida. Ele admite a dor insuportável, mas lembra que todos devem avisar o mundo. Se não sobreviverem para alertar sobre a ameaça, centenas morrerão. Por sorte, um veículo blindado sobreviveu à colisão. Agora, precisam fazê-lo funcionar para tentar escapar. Porém, quando pensavam que tudo melhorava, um sinalizador de armadilha é lançado ao céu. Com a máquina se aproximando perigosamente, Blake arrisca voltar para buscar caixas de munição decisivas. Mas no momento em que corre em direção ao veículo, a máquina aparece e o atravessa pelas costas. A munição consegue chegar ao veículo, mas Blake cai sem vida. A poucos metros do objetivo, Alex coloca o veículo em marcha a ré, enquanto a equipe aproveita a munição para causar, pela primeira vez, um dano real naquela maldita coisa. O veículo é reforçado e os mísseis inimigos não o atravessam facilmente, mas essa proteção tem limite. A equipe consegue se afastar o suficiente para evitar os projéteis, mas a máquina responde lançando centenas de granadas que saturam o terreno. Sem alternativas, Alex salta do precipício para salvar o grupo. Após o impacto, a equipe respira aliviada ao chegar ao fundo, achando que escaparam. No entanto, a máquina desce das alturas e aterrissa bem na frente deles. Nesse instante, começa a carregar um enorme laser de energia e dispara com todo o seu poder destrutivo. O laser destrói a transmissão do veículo, imobilizando-os e deixando-os vulneráveis à entidade enquanto usam tudo o que têm.
a equipe reage, mas pouco a pouco todos acabam gravemente feridos. Um deles chega até a perder um braço, com o segundo disparo do laser. A traseira do veículo é destruída e Stephen é lançado para fora com um impacto. Alan consegue segurá-lo por alguns segundos, mas não consegue evitar a morte do amigo. Ele grita para Alex parar o carro, mas ao olhar para o volante, descobre que ela morreu e o veículo colide violentamente contra uma rocha. Após uma visão sombria do dia em que seu irmão morreu, Alan acorda perturbado. O carro está destruído e o resto de sua equipe morreu. Parece que, mais uma vez, ele é o único sobrevivente. O último disparo de morteiro na montanha lhe deu tempo, soterrando a máquina nos escombros. Segundos depois, Alan avista grande parte da máquina em uma colina próxima, emitindo um sinal para o espaço. Perto dali, ele encontra Stephen, que contra todas as probabilidades ainda está vivo, mas sua sorte está acabando. As chamas do veículo destruído detonam as munições, atraindo a atenção do inimigo. Um segundo depois, o laser surge da colina e analisa os destroços. Em seguida, a máquina começa a descer a montanha. Para Alan, a história se repete. Ele está ferido, arrastando um companheiro para longe do perigo. Uma hora depois, ele chega à floresta, onde por enquanto parece estar a salvo, embora a chuva intensa torne o trajeto muito mais difícil. Depois de escorregar várias vezes na lama, Alan tem um acesso de raiva e desconta sua frustração dando socos no chão. Nesse instante, seu relógio emite um sinal. 24 horas da missão se passaram. Poucos segundos depois, Stephen acorda e confessa a ele que sabia o significado da sua tatuagem porque foi colega do seu irmão na academia de paraquedismo. Ele afirma que era um grande homem e lamenta profundamente o que aconteceu com ele. No entanto, antes que possam continuar a conversa, o scanner azul aparece novamente. Desta vez a máquina está analisando todo o vale simultaneamente. Sabe que eles ainda vivem e não vai parar até eliminá-los. Com a ameaça se aproximando, Alan nota danos visíveis na estrutura inimiga. Rochas da colina conseguiram danificá-la, forçando-a a abrir algumas comportas para ventilar o calor interno. Isso mostra que ela não está protegida nesses pontos críticos, o que eles podem usar a seu favor no confronto final. Como a perna de Stephen está destruída, Alan não tem outra opção a não ser ir sozinho até a pedreira na esperança de encontrar explosivos, e ele não está errado. Lá, ele encontra muita dinamite, diversas máquinas e uma pistola de sinalização que se mostra muito útil. Após acionar alguns interruptores aleatórios, ele liga todas as máquinas e a iluminação da mina. Enquanto isso, Stephen tenta permanecer em completo silêncio, enquanto a máquina se aproxima lentamente da sua posição. Quando estava prestes a ser executado, Alan dispara um sinalizador à distância, atraindo a atenção do inimigo e salvando sua vida mais uma vez. Minutos depois, a máquina chega à pedreira. Ela usa seu scanner azul para analisar o terreno e, enquanto espera os resultados, não percebe as cargas explosivas escondidas sob seus pés. Ele pressiona o detonador, a dinamite explode e a enorme máquina cai no fosso. 2 segundos depois, Alan aparece operando um trator gigante. Ele usa a pá como escudo para bloquear tiros e empurra a máquina rapidamente até a área de descarregamento de carvão. Depois, ele ativa a da esteira para que o minério caia direto na comporta aberta da máquina. Porém, o inimigo ativa os propulsores e se afasta da parede, impedindo que o carvão obstrua todo o mecanismo interno. Antes que a máquina carregue o raio laser, Alan a atinge de novo, empurrando-a contra a parede. Desta vez, o carvão preenche completamente a eclusa de ar e a máquina começa a superaquecer internamente. No entanto, o trator não vai aguentar muito mais, então Alan salta do veículo pouco antes de tudo explodir em 1000 pedaços. Após tantas mortes, a ameaça é destruída, mas Alan não chega a comemorar. A máquina libera todo o seu arsenal, incluindo granadas e mísseis, provocando uma explosão massiva que destrói completamente a pedreira. Na manhã seguinte, Alan tem outra chance de salvar um camarada, e desta vez ele consegue. Ele não só consegue chegar até a base carregando Stephen nos ombros, como também cruza a linha final dos Rangers, completando o teste e se tornando aquilo que seu irmão sempre sonhou ser, cumprindo assim a promessa que fez a ele anos atrás. Simultaneamente, os helicópteros retornam com os destroços resgatados da máquina e o capitão Sheridan lhe comunica as piores notícias. O asteroide se fragmentou em centenas de cápsulas, as máquinas estão espalhadas por todo o planeta. A humanidade está enfrentando uma invasão global.
Através das telas, Alan observa que o mundo inteiro deixou para trás suas fronteiras. Agora, a única coisa que importa é a sobrevivência. Satélites confirmam que muitas mais máquinas estão chegando em breve. Sheridan está plenamente ciente de que Alan talvez não queira continuar lutando, mas reconhece uma verdade inegável. Ele é a única pessoa no mundo que conseguiu derrotar uma dessas máquinas. Usar uma arma convencional? Seu conhecimento é vital. A pedra angular para a sobrevivência da espécie, mesmo com os ferimentos em seu corpo. Alan se arma, desta vez com equipamento militar real e letal, e se prepara para voltar ao combate. Não é mais um teste de resistência, nem busca por um distintivo de Ranger. Agora, o objetivo é puramente existencial: salvar o planeta de uma extinção iminente.